Deus é bom, amém? Deixem-me só abrir aqui a minha garrafa, amém? É uma bênção estar aqui, amém? E queria agradecer ao pastor e à liderança pela oportunidade de poder hoje partilhar a palavra convosco. É sempre uma grande responsabilidade. Eu não sei, para mim cada vez que venho aqui há sempre umas borboletas, né, como diz o Sérgio, né? E claro, é uma responsabilidade poder partilhar convosco a palavra e aquilo que Deus tem falado connosco e ao meu coração, e obviamente que gostava de partilhar aquilo que de facto Deus tem trabalhado na minha vida. Como sabem, o tema deste mês é o descanso. Temos estado a falar sobre o descanso e já no primeiro fim de semana o Daniel falou sobre o descanso após a criação, como Deus descansou depois de ter feito a sua obra e como viu que era bom, e como depois a queda do homem e o descanso que é necessário nós encontrarmos em Deus. O irmão Sérgio, semana passada, falou sobre o descanso em Jesus, como nós podemos, através de Jesus, do seu jugo, encontrarmos descanso nas nossas vidas. Não é? E dando continuidade a este tema do descanso, queria hoje falar... sim, já está melhor. Já vejo as vossas caras, obrigado. Parecia que estava a falar para um vazio. E hoje vamos falar sobre o descanso eterno de Deus. Não é? Eu sei que às vezes é um tema tão às vezes distante, mas é tão próximo. E é importante nós podermos entender como podemos entrar neste descanso, como podemos encontrar o nosso descanso, como podemos desfrutar do descanso, que não é só quando chegarmos ao céu, na presença do nosso Deus. O descanso hoje, que nós podemos desfrutar hoje, na presença de Deus. E este é o caminho. Queria partilhar convosco um trecho da palavra que está em Hebreus 4, e vamos ler alguns versículos, e que fala sobre esta questão do descanso. E Paulo, o autor de Hebreus, não sei se é Paulo, se não, mas o autor de Hebreus estava a falar para este grupo de irmãos e dando a ideia de que... Está um pouco eco. Dando a ideia de que este povo, porque não entrou na terra... Só um pouco. Vamos aguardar. Está ótimo. Obrigado. Okay. Como este povo teve acesso à palavra e como tinha uma promessa de entrar no descanso na terra prometida, e pela sua desobediência não entrou. E este autor de Hebreus está aqui a falar, em primeiro lugar, Hebreus 4:1, ele diz: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns fiquem para trás. Alguns ficaram para trás porque não entraram no repouso que Deus tinha, no descanso que Deus tinha prometido. De uma forma geral, o que é que os irmãos acham que é o descanso de Deus? Se me quiserem ajudar, eu aceito. O que é o descanso? Como? Confiar. Amém. Amém. Esperar, confiança. Amém. Então, descanso, enfim, nós temos alguns pontos. Descanso é paz com Deus, em primeiro lugar. O descanso é termos paz com o nosso Deus. E acima de tudo também descanso é ter liberdade de um espírito de escravidão. Já estamos fora deste espírito de escravidão. Entramos no descanso porque Deus já nos libertou da escravidão. Descanso também é a liberdade do peso da lei. Já não estamos debaixo da lei, já não estamos das regras da lei. Entramos neste descanso em Deus. Também descanso significa liberdade para adorar a Deus. Adorar segundo o Evangelho. Adorar aquilo como nós fizemos hoje, neste período de louvor, mas também diariamente, quando nós, no nosso quarto, no nosso carro, no nosso trabalho, temos liberdade para adorar a Deus. Isso é descanso. E este descanso é o descanso que o próprio Deus desfrutou quando terminou a sua obra. Amém? E isso é importante, nós percebemos o que é o descanso. É paz com Deus. Descanso é estarmos na presença de Deus. E isto é importante. Em Hebreus 4:2 diz que porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então é importante, para entrarmos no descanso, recebemos a palavra com fé. Com fé. Este é o ponto essencial. Com fé. E ouvir a palavra, por vezes, não basta. Ouvir a palavra, por vezes, não basta. E Israel, naquele tempo, ouviu a palavra de Deus, ouviu a promessa que iam entrar no descanso. Eles tinham a certeza, Deus falou, vocês vão entrar no descanso. Mas não a receberam com fé. E muitos, na sua incredulidade, não entraram na terra prometida. Muitos, na sua incredulidade, não viram a promessa de Deus na sua vida. Então não chega apenas a ouvir a palavra, mas nós temos que misturar a palavra com fé.
E sem fé, a palavra não tem valor. E por isso é importante misturarmos a fé nesta palavra que Deus fala connosco. E alguns podem ouvir a palavra de Deus e hoje aqui serem abençoados, ter uma experiência espiritual, mas a menos que seja misturada com fé, essa palavra não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. E por vezes nós vemos pessoas que ouvem a mesma palavra, escutam a palavra de Deus, mas a forma como vai resultar na sua vida depende da fé. Nós podemos ter aqui todos a ouvir a mesma palavra, mas vai depender da forma como nós misturamos a fé nesta palavra, se ela vai resultar ou não. Se vamos entrar no descanso de Deus ou não. Depende de nós agirmos em fé. Amém? E todos sabemos o que é fé. Alguém pode recitar o Hebreus 11:1? Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. E nós necessitamos de fé para entrar na presença de Deus. Nós necessitamos de fé para entrarmos no descanso de Deus. Sem fé, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Não é? O justo viverá da fé. Então, nada na nossa vida pode ser feito sem fé. E entrar no descanso significa misturar a palavra com fé. E este é o ponto essencial. Fé misturada com a palavra de Deus ajuda-nos a entrar no descanso de Deus. E o nosso descanso é igual ao descanso de Deus. É como o descanso de Deus. Em Hebreus, no versículo 13 e no versículo 4, eu não vou ler tudo, mas no primeiro versículo 3 diz: porque nós, o que temos querido, entramos no repouso, no descanso do Senhor. E depois mais à frente diz: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. O descanso de Deus é eterno, certo? É um descanso eterno. Começa quando nós recebemos Jesus e vai até à eternidade. É um descanso eterno, maravilhoso. Quem é que quer esse descanso eterno? Amém. Eu quero. Estamos a desfrutá-lo? Claro. Temos que manter. E o descanso de Deus, ele está disponível para cada um de nós. Está disponível para todos nós aqui que estamos na sua presença. Nós temos acesso a desfrutar desse mesmo Deus, desse mesmo descanso. E é o mesmo descanso que Deus teve quando terminou a sua obra na criação. O irmão Daniel falou sobre este versículo, penso que é em Gênesis 2, onde Deus, depois de terminar a sua obra, ele descansou. E esse é o mesmo descanso que nós temos acesso. Esse é o mesmo descanso que nós podemos hoje desfrutar. Depois de fazer tudo, Deus descansou. Amém? E depois nós entramos na sua presença, misturamos a palavra com fé, nós temos acesso. Esse é o mesmo descanso. É o descanso de Deus. Não é o nosso descanso, é o descanso de Deus. Não é? E muitos não entraram, o Israel antigo, alguns não entraram na terra prometida por uma questão de incredulidade. Mas nós que somos o seu povo, nós que queremos e temos fé, temos acesso a esse descanso, ao descanso de Deus. Então é importante termos a fé para entrar neste descanso de Deus. Não é? E em Salmos 95:11 diz que é o meu descanso. Deus fala do seu descanso, não é o nosso descanso. Porque, claro, nós temos a ideia, estava a falar com o irmão, mas o meu descanso é dormir até ao meio-dia. Não é? É bom, claro, o nosso corpo fica agradecido, a nossa alma parece que fica toda feliz, mas quando acordamos, se não estivermos no descanso de Deus, nada muda. Nada muda. O nosso corpo pode sentir tranquilo, mas a nossa alma, o nosso espírito não está descansado. E é importante entrarmos neste descanso do Senhor. Não o descanso de nada fazer. Parece que há aquela ideia que quando nós vamos para o céu, estamos ali deitados a comer umas uvinhas e os anjos a abanar-nos. Não é? Que imagem. Não, o descanso é hoje, é a presença de Deus. Não é não fazer nada, é a presença de Deus. E este é o descanso que Deus desfrutou após a sua criação. Próximo ponto, Hebreus 4:9. Eu acho que estou a ir rápido demais, ainda tenho meia hora. Bom, Hebreus 4:9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esta é a promessa. Nós temos acesso ao descanso. E o nosso descanso vem através de uma pessoa. Amém? Quem é essa pessoa? Jesus. Amém? E o nosso descanso é um descanso espiritual. Certo? É um descanso espiritual. Não é um descanso físico. Não é um descanso que está relacionado com um lugar, não com uma condição, não com uma doutrina, não com uma ideia, mas com uma pessoa. Descanso é Jesus. Descanso só vem de Jesus. E quanto mais nós temos a nossa vida ligada a Jesus, a nossa fé a trabalhar diariamente, a escutarmos a sua palavra, temos acesso ao descanso. Jesus é a fonte do nosso descanso.
não é a nossa obra, é Jesus. Jesus é a fonte de descanso. E quando nós estamos ligados a Jesus através da fé, nós temos paz no nosso coração. Nós temos paz. Nós temos salvação. E essa salvação não depende das nossas obras. Não depende da nossa obra, não depende do nosso esforço, mas depende da confiança e da fé que nós temos nele. Este é o passo. Jesus é a fonte do nosso descanso. Quem precisa de descanso hoje? Jesus pode dar esse descanso. Jesus é a fonte do nosso descanso. E é importante percebermos este ponto de que nós não depende do nosso esforço, não depende da nossa obra, não depende daquilo que nós estamos a fazer. Não necessitamos trabalhar para o nosso descanso, precisamos de confiar. Em Hebreus 4:10 diz: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Então descanso significa que não preciso trabalhar mais. Então podemos nos despedir e vamos descansar todos. Não é? Se assim fosse, quando nós fôssemos salvos, íamos diretos para o céu. Não é isso que eu estou... Não me entendam bem, não me entendam mal. Mas a ideia é que não há mais lugar para as obras próprias, humanas, para trazer a justiça à nossa vida. A nossa obra, o nosso esforço não traz justificação. A nossa justificação é apenas de Jesus. Não é? Jesus, apenas. E nós temos que entender que nada que podemos fazer mais para alcançar a nossa justiça. Jesus já o fez. E diz que cessou das suas obras como Deus das suas. Deus, depois da sua criação, descansou. E Ele terminou a sua obra. Está consumado, está feito. É perfeito, vou descansar. Quando Jesus diz está consumado, Ele terminou a sua obra. Ele terminou a sua obra de nos justificar. E nós não precisamos nos justificar perante Deus. Por mais que nós estejamos envolvidos em servir a Deus, em fazer coisas para Deus, isso não nos leva a ser mais justos, nem a ser mais santos, nem a ter mais descanso. Mas pelo contrário, porque Jesus já nos salvou, nós fazemos porque o amamos. Amém? Não fazemos porque queremos atingir alguma coisa, mas fazemos como resultado daquilo que Deus é em nós. Não é? Do resultado que nós temos da sua justificação e da sua salvação. Não é? E nós temos que confiar na obra plena de Jesus. Não é? Jesus foi uma vez para a cruz apenas. Uma vez. Nos justificou, morreu por nós, verteu o seu sangue para tratar da nossa vida, para nós termos acesso à presença de Deus. E nada mais podemos fazer para acrescentar à nossa vida alguma justiça, alguma salvação. Diz em Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Mostra que nada podemos fazer para acrescentar ao nosso descanso. Então o que temos de fazer é apenas entrar na sua presença, confiar nele, depender na obra de Jesus. Em fé, entramos no seu descanso. E pergunta, então como é que podemos entrar em descanso? Diz no versículo 11, procuremos, pois, entrar nesse repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O descanso, como eu disse, está disponível para todos. Está disponível. Mas Deus não nos força a entrar nesse descanso. Deus não nos força. Deus não nos empurra. Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos dá toda a liberdade. Ele quer estar connosco, Ele quer que nós entremos na sua presença, Ele quer que nós desfrutamos da sua bênção, do seu descanso. Mas Ele não força ninguém. Nós temos que fazer o nosso caminho em fé, nós temos que alcançar este descanso em fé. Mas é uma fé diligente, uma fé que não é passiva. Bom, Jesus, já aceitei, Jesus, agora vou ficar a descansar do meu descanso. Já aceitei, Senhor, já não preciso fazer mais nada na minha caminhada de fé, porque Jesus... Não, nós temos que diligentemente buscar, diligentemente, para não cairmos no mesmo erro que o povo de Israel caiu. Na sua incredulidade, na sua desobediência, afastaram-se da presença de Deus. Mas nós diligentemente buscamos. Nós temos que ser intencionais. O pastor está sempre a falar nesta palavra. Nós temos que ser intencionais na busca de Deus. Buscar Deus, confiar em Jesus, confiar na sua salvação, depender dEle e apegar-nos à sua vida, apegar-nos à sua natureza, apegar-nos à sua presença, como nós cantamos, a tua presença, Deus. Nada mais importa do que estar na presença de Deus. Nada mais importa do que estamos no coração do Pai, através da nossa ligação com Jesus e confiar em fé na obra de Jesus. E este é o passo, é agirmos em fé. É como Paulo diz, combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Nós temos continuamente nesta caminhada, sempre buscar Deus, sempre buscar a sua presença, sempre confiar em fé que nós estamos no seu descanso. E depois parece que tudo vai ser fácil. O combate não vai ser difícil, a corrida não vai ser difícil, porque nós temos Jesus, nós estamos ao seu lado. O descanso é uma realidade, não temos stress, não temos inquietações, porque Jesus está ao nosso lado. E se porventura, como disse o Sérgio a semana passada, se alguém está cansado e oprimido, então chegue-se a Jesus. Caminhe com Ele, busque a sua presença, busque a sua palavra. Nos versículos seguintes de Hebreus, que ele está a falar a este grupo de Hebreus sobre aquilo que eles deixaram de fazer, o povo de Israel, que não tiveram fé, tiveram incredulidade e não entraram na presença de Deus. Parece que este versículo a seguir sobre a palavra de Deus, parece que não tem muito a ver. Vamos ler Hebreus 14, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Parece que este versículo não tem muito a ver sobre o descanso, certo? Estamos a falar do descanso, entrar no descanso, misturar a fé, confiar no descanso que Deus tem para nós e no descanso que Ele teve, e agora fala sobre a palavra que é viva e eficaz, que nos cortina. Mas é importante percebermos que, de facto, a palavra de Deus faz um diagnóstico ao nosso coração. É como uma cirurgia que abre o nosso coração e vê como é que está o nosso coração. É através da sua palavra, não é? E através da palavra de Deus nós percebemos como está a nossa vida espiritual. Não é? E não é para hoje falarmos sobre fé, nós temos que olhar para a palavra. Será que eu estou a caminhar em fé? Será que a minha vida está de acordo com a palavra de Deus? Será que eu estou a dar os passos certos para entrar no descanso do Senhor? E de facto, neste caso, os destinatários desta carta estavam-se a desviar desta fé, estavam-se a desviar da confiança em Deus, estavam a entrar no mesmo erro que o povo de Israel. E Hebreus está aqui a dizer, não desistam dessa fé. Busquem a palavra de Deus, porque a palavra ela é importante. E quando nós nos submetemos à palavra de Deus, não estamos apenas a adquirir conhecimento, porque por isso podíamos ler qualquer outro versículo, não é? Mas nós queremos estudar e estamos envolvidos na palavra de Deus para que ela ministre aos nossos corações, não é? Para que ela ministre. E hoje a palavra pode ministrar aos nossos corações. E hoje eu quero que a palavra ministre ao meu coração, porque sem ela eu estou perdido, não é? E Deus encontra-nos na sua palavra e o seu Espírito usa a palavra de Deus para falar aos nossos corações e para trabalhar. Não é? E a palavra de Deus, e estudarmos a palavra de Deus é muito mais do que só conhecermos os versículos. É deixar que a palavra ministre a nós. A palavra ministra fé. A palavra ministra fé. E através da palavra nós temos acesso à fé. Não é? Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que alimentar a nossa vida da palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus seja um instrumento eficaz para discernir como é que está o nosso coração. Como é que está o teu coração esta manhã? Como é que estás no descanso de Deus? Como é que está a tua fé? Como é que está o teu relacionamento na presença de Deus? Através da palavra. Busca a palavra de Deus, busca a sua presença. Gasta tempo em oração, gasta tempo em leitura da palavra. Isso não te vai trazer mais justificação, mas vai trazer a presença de Deus. Vai trazer o discernimento de como estás na sua presença. E vai alimentar a tua fé, para que a nossa caminhada seja um descanso. Seja um descanso, sem esforço humano. E depois em Hebreus 13 fala sobre que nenhuma criatura está encoberta, nada está escondido no nosso coração, nada. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, nada está escondido no nosso coração. E a palavra de Deus faz isto, abre o nosso coração à nossa realidade, demonstra como nós temos, como é que nós estamos perante a sua presença. E claro, o que é que nós temos que fazer para continuar a caminhar em fé. E que esta palavra, de facto, assim como o autor de Hebreus confiava que aqueles homens que estavam a ouvir esta palavra estavam a desistir de Jesus, mas que hoje não desistamos de Jesus, que hoje nós busquemos a sua presença e que nós continuemos em fé a dar passos reais, amém? E que a palavra
exponha os nossos corações à nossa realidade e à nossa condição neste momento. Amém? Eu gostava de resumir um pouco a palavra, e eu peço desculpa se fui muito rápido, mas não interessa o tempo, mas eu acho que é importante percebermos o que é que Deus está a fazer connosco, o descanso que nós queremos ter em Deus, aquilo que Deus quer que nós desfrutamos. E primeiras características do descanso. Descanso é paz com Deus, é a liberdade do espírito de servidão, é a liberdade para adorarmos a Deus. O descanso é o mesmo descanso de Deus. Essa é a primeira característica. A importância da fé para entrarmos no descanso. Ouvir a palavra de Deus não basta, é necessário recebê-la com fé. Com fé. Receber a palavra com fé. E dessa forma temos vida e força espiritual. Não é? O descanso de Deus é eterno e disponível. Ele está disponível para todos. E é eterno. Não tem interrupção. Uma vez que nós entramos no descanso, nós continuamos. E é um descanso que é prometido e desfrutado como Deus desfrutou após a criação. É o mesmo descanso. Não é? E para todos aqueles que creem, nós que queremos, temos acesso a esse descanso. Ele está disponível para que nós possamos viver em fé e obediência. Jesus é a fonte do nosso descanso. Não é? Jesus completa toda a obra na sua cruz, toda a obra de redenção naquele dia. Não é? E nós, através de Jesus, temos acesso à sua presença, temos acesso à salvação, temos acesso à paz de Deus, temos acesso ao coração do Pai. Não depende das obras humanas, mas depende da fé. Depende da forma como nós nos chegamos a Deus. E entrar no descanso significa cessar das obras próprias. As nossas obras não são a base da nossa justiça. A base da nossa justiça é Jesus. E Ele completou de uma vez por todas esta obra. E nós temos acesso à sua presença. Então não precisamos nos esforçar, porque Jesus já ganhou por nós esse direito. E nós temos que, em fé, entrar na sua presença. Não é? Diligência para entrar no descanso. É necessário um esforço diligente de fé para entrar no descanso. Pela fé. Pela fé. Não é pelo esforço, é pela fé. E evitando a desobediência como o povo de Israel. A palavra de Deus é um instrumento vivo e penetrante e ela nos ajuda a discernir os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa alma, o nosso espírito e saber como nós estamos perante a presença de Deus. Amém? Então, o desafio é este hoje, entrar na presença de Deus, entrar no descanso através de Jesus, ter o nosso coração em fé, disponível para que a palavra trabalhe em nós, que a palavra construa em nós o descanso necessário, em fé. Não baseado na nossa obra, não baseado no nosso esforço, não baseado no nosso músculo, mas baseado na fé e na humildade de estarmos na sua presença. Amém? Eu ia convidar ao grupo de louvor que pudesse ir subindo e que podemos ficar em pé e orar. Amém? Então, Daniel. Sim. Queridos, essa palavra que o Felipe trouxe realmente é muito importante para todos nós e principalmente uma coisa que ele falou que é fundamental. O descanso está disponível para todos. Mas muitas vezes a gente, por falta de fé, pela caminhada, pelo dia a dia que nós temos levado e caminhado, muitas vezes a gente acaba por esmorecer e pensar que mesmo como o Felipe falou, né? Às vezes a gente pensa que é pelas nossas obras, pelo nosso esforço e não tem nada a ver com isso, tem a ver com a obra de Cristo, tem a ver pelo que Ele fez naquela cruz. Mas nesse momento eu gostaria de vos incentivar, nós estarmos juntos em oração. Todo aquele que ainda está com algum sentimento, com alguma fraqueza, com alguma sensação de incapacidade, que não se sente descansando no Senhor. Eu queria abrir agora para que a gente pudesse se juntar de 2 em 2, 3 em 3, em família, para que a gente tivesse um tempo agora de oração. Nesse final dessa pregação, para que a gente pudesse orarmos uns com os outros e uns pelos outros. Podemos fazer isso? Podemos ter esses 10 minutos, eu acho que 5, 10 minutos a gente poderia ter esse tempo de nos unirmos como igreja e orarmos juntos. Pode ser?
Vamos orar? Eu queria pedir então, queridos, se pudessem abaixar as luzes, se pudéssemos nos juntar em família, 2 em 2, 3 em 3, porque o descanso do Senhor está disponível a todos nós. Foi como o Felipe falou, está disponível. Deus está de braços abertos para nos trazer o descanso dEle nas nossas vidas. E é Ele que nos traz o descanso. A paz eterna, o descanso eterno é somente em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então em conjunto, queridos. Obrigado, Pai, pelo Teu descanso nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por chamar o Teu povo a confiar, assim como o Felipe falou, a misturar a fé e a palavra. Quando é misturado fé e palavra, a presença. Quando é misturado fé e palavra, a justiça. Quando é misturado fé e palavra, a descanso. Porque nós encontramos descanso em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã. Obrigado por essa palavra ministrada agora, Deus, que nós possamos encontrar o descanso eterno em Cristo Jesus. Apesar desse mundo, apesar dos pesares desse mundo, nós sabemos em quem confiamos, que é somente em Cristo Jesus. Obrigado por abençoar-nos, Deus. Obrigado por levantar pessoas que possam orar uns pelos outros. Obrigado por essa igreja, Pai. Obrigado porque nós pudemos levantar mãos santas e orações sinceras de agradecimento. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama a descansar única e exclusivamente no Senhor. Abençoa-nos, Senhor.
Derrama, Pai, do Teu querer sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita nas nossas vidas, dentro de nós, que é onde nós podemos encontrar o descanso na Tua Palavra, na revelação da Tua Palavra, na fé que há em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos continuar a motivar-nos a ter fé em Cristo Jesus, a ter fé na Palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, assim como a espada de 2 gumes, que penetra o nosso interior, que penetra o nosso coração e faz a separação das coisas, separa o que é santo do profano, que nós possamos pertencer sempre a Ti, Deus, buscar sempre a Tua presença, que nós possamos crescer em santidade e em santificação. E obrigado, Pai, por nos chamar ao descanso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém.